Que tal aprender a fazer um vestido godê fácil, sem costuras laterais, sem modelagem complicada no papel, mas com acabamentos bonitos na costura e feitos no capricho? E aí, gostou da proposta? Então vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Eu sou Elaine Moraes, professora de modelagem e costura, e vou te ajudar a conseguir alcançar aquele sonho que eu sei que você tem, que é conseguir fazer as próprias roupas. Clica no botão aqui de baixo, inscrever-se, para acompanhar tudo o que vai acontecer neste canal. Esse vestido, para ficar sem as costuras nas laterais, tem um limite de comprimento, que é a metade da largura do tecido, aquele trecho que vai de uma orelha a outra orelha. Você vai entender já já. Para essa modelagem ficar mais comprida, a gente precisa fazer costuras nas laterais. Consequentemente, a gente usa mais tecido. Aí, nesse caso, o que vai diferenciar a modelagem é como a gente vai dobrar o tecido. Se você quiser, eu posso ensinar a fazer um vestido godê longo com costuras laterais, com outras ideias de detalhes e acabamentos. É só dizer aqui nos comentários, tá certo? Mas bora lá aprender como é que faz? Para facilitar a nossa visualização e o enquadramento na tela inteira, eu vou explicar o raciocínio do planejamento e o corte de nosso vestido numa miniatura, porque o que importa é a linha de raciocínio. Para a gente cumprir a proposta do nosso vestido sem costuras nas laterais, a gente tem que entender que a largura que a gente tem no nosso tecido vai determinar qual é o comprimento máximo que o nosso vestido vai ter. Se o nosso tecido tem 1,50 m de largura, o nosso vestido vai poder ter no máximo 72 centímetros, 73 centímetros de comprimento, isso porque a gente também tem que contabilizar as margens de costura. Isso levando em consideração qualquer dimensão de corpo, seja as pessoas mais miúdas ou maiores, porque o que vai determinar se ele vai caber numa pessoa ou na outra é o tamanho do decote e das cavas. Mas bora lá para vocês entenderem o que eu quero dizer. A gente vai trabalhar com dobras no tecido. Então a gente vai pegar o comprimento e vai dobrar na metade. O próximo passo é a gente dobrar mais uma vez no sentido da largura do tecido. Agora a gente vai começar a fazer as marcações dos comprimentos. Então, essa parte aqui da dobra, que concentra as 4 dobras, eu vou usar como se fosse a base de um compasso. Eu vou colocar na nossa fita métrica, minha fita métrica. No caso aqui é uma miniatura, então quando for em tamanho real, em escala real, isso aqui, por exemplo, se for um tecido de 1,50 m de largura, essa medida vai ter no máximo 75 centímetros. Então, neste momento, eu vou marcar o comprimento máximo que eu vou ter aqui, claro, se eu quiser usar o comprimento máximo, né? Então, eu vou fazer a primeira marcação aqui. A partir dessa primeira marcação, eu vou fazer as demais, todas usando aqui esse momento no zero. Então, eu vou fazer várias marcações usando os 75 centímetros. Isso é só um exemplo, tá, gente? Ou a medida que vocês determinarem, em todo o momento da circunferência. Olha, sempre eu vou estar fazendo a mesma marcação. Eu vou unir esses pontos para facilitar a visualização. E é nessa linha curva que a gente vai fazer o corte, que na verdade é o comprimento do nosso vestido. A gente vai fazer agora 2 marcações que vão determinar a abertura dos nossos decotes e das nossas cavas. Em tamanho real, para o meu corpo, só para vocês terem uma referência, eu marquei 13 centímetros. Gente, lembrando que isso aqui não é uma novidade para quem viu o vídeo do cropped sem costura que eu fiz na Viscolaicra. Aí eu vou fazer um primeiro corte aqui, nessa dobra. E essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, eu vou transferir para a parte de baixo, porque agora eu tenho 2 lugares para eu fazer o corte também, ó, que é aqui e nesse segundo momento. E eu abro o nosso tecido e formo um círculo completo
com uma cruz aqui no centro, que vai ser a região dos nossos decotes e das nossas cavas. Virando para cá, a gente já consegue visualizar o formato do vestido. E será na região dos decotes e das cavas que vai ser adaptado para o seu tamanho de corpo. Se você é maior, você vai aprofundar um pouco mais os decotes e as cavas, e se você é menor, você vai fazer com menos centímetros essa abertura. Então, tanto vai ser possível fazer para infantil ou adulto de qualquer tamanho de corpo. A medida principal que a gente precisa ter é o comprimento, que a gente tira acima da linha do busto, a partir do entrecavas, que é essa linha abaixo aqui da axila, que vai de um ponto a outro. Então eu posiciono a fita métrica acima da linha do busto e tenho uma estimativa do comprimento. A outra referência necessária é a abertura do decote. Eu vou posicionar do lado direito ou esquerdo até a região central que eu quero a abertura do decote. Essa medida vai ser igual para cava e decote. E aqui está o meu tecido dobrado pelo avesso. Eu vou fazer as marcações que eu indiquei e volto já. E aqui está o corte do meu projeto. Eu fiz uma abertura de 13 centímetros para as cavas e para os decotes. O meu vestido vai ficar no final com 68 centímetros, 67 centímetros de comprimento, porque a largura do meu tecido era 1,40. E para o acabamento dos decotes e das cavas, 4 retângulos com 9 centímetros de largura e 17 de comprimento. As medidas dos retângulos vão ser alteradas caso você mexa nessa abertura do decote das cavas. Se você aumentou a abertura, você tem que também aumentar o comprimento desse retângulo. Cada centímetro que você abre aqui, você aumenta aqui. Então, se você abriu 1 centímetro, ficou com uma largura de 14, aqui vai ficar com 18. Na largura, permanece a mesma. Mas também, se você diminuiu, aqui também você diminui 1 centímetro. Cada centímetro que altera aqui também no comprimento. E 2 faixas de 80 centímetros por 20 para as alças. Passar as alças na base do vestido e fazer os acabamentos nas cavas e nos decotes, a gente precisa fazer umas etapas anteriores. Eu vou pegar as faixas das alças, dobrar pelo avesso, e fazer uma costura ao redor, deixando um espaço para a gente desvirar a faixa. Costura feita, sempre bom tirar as extremidades, porque na hora de desvirar não fica esse cantinho com bolinho de tecido. Eu deixei esse espaço aqui, vou desvirar por esse buraquinho. E vou usar uma pinça ou um hashi ou a ponta de uma tesoura com muito cuidado para deixar a pontinha bem feita do retângulo, todas as pontinhas. Depois disso, eu vou passar no ferro, porque vocês já entenderam que o ferro é nosso melhor amigo na costura, e vou fazer uma costura de pesponto bem na beiradinha. Aproveito, dobro aqui o espacinho onde a gente virou o tecido e ele vai fechar com esse pesponto. Eu passo ao redor de todo o retângulo. Nas faixinhas que a gente usa para os acabamentos das cavas e decotes, a gente dobra pelo avesso no sentido do comprimento e aí a gente faz uma marcação de 13 centímetros nessa metade que a gente dobrou, porque a gente vai fazer um corte aqui, em todas elas. Cortes feitos e a gente tem um V em cada faixinha.
A próxima etapa é costurar uma a outra, unindo por uma das perninhas do V. Eu preciso fazer uma costura, olha, na diagonal aqui, no ângulo de 45 graus para unir essa com essa. Então, assim, eu vou unir essa com essa com essa e essa com essa. Para não ter dúvida onde é a linha de costura, a gente pode fazer uma dobra aqui nas duas perninhas e vincar no ferro, que vai aparecer a linha que a gente tem que costurar. Eu vou alfinetar aqui para tentar ajudar na imagem, e é aqui que eu passo a costura de todas as partes. Costuras feitas. Agora eu fecho em círculo, unindo essa parte com essa e tiro o excesso aqui para não ficar sobrando o acabamento. Eu vou fazer essa marcação até chegar na outra borda. Muito bem, vamos nos localizar aqui na base do vestido para a gente posicionar o acabamento que a gente fez, que é um revel. Revel é uma réplica desse trecho para o acabamento, para a costura ficar toda embutida. A gente poderia ter feito um viés, mas eu optei dessa maneira nesse projeto. Aqui a gente tem os decotes, tanto da frente quanto das costas, e aqui nas laterais direita e esquerda a gente tem as cavas. Tanto faz o que é cava, o que é decote neste projeto, porque é uma peça simétrica e as medidas de abertura são iguais. A gente vai pegar o revel que a gente fez com as faixinhas e vai notar que tem dois desenhos no zigue-zague. Tem esse desenho aqui, que é da abertura que a gente fez, da fresta que a gente fez, e tem esse desenho aqui em biquinho, que faz esse bico, que foi a união de um lado a outro. Então, essa fresta aqui, que faz uma bifurcação, vai ser o momento que a gente vai unir aqui com a bifurcação dos decotes e das cavas. Eu vou posicionar direito do revel com o direito do tecido, unir para coincidir certinho aqui, e vou posicionar aqui a parte que faz o biquinho aqui no final do vestido, onde vai ser a nossa alça, que vai ser anexada, e vou unir ao redor todo com alfinetes. Volto aqui para mostrar para vocês. Todo alfinetado, a gente vai fazer uma costura de um pezinho de máquina de distância ao redor todo, tomando alguns cuidados. Quando a gente faz a virada aqui de ângulo, a agulha tem que estar fincada no tecido e a gente gira, e quando vai chegando em direção aqui à bifurcação, a gente vai afunilando levemente, a gente faz um pouquinho menos do que um pezinho de máquina, e aqui nessa vira a gente vai fazer 2 pontinhos ao invés de apenas um. Então a gente chega aqui, faz 2 pontinhos, com a agulha dentro do tecido vira, e aqui com a agulha dentro do tecido a gente vira. Sempre nesses momentos de bifurcação, a gente vai tomar esse cuidado de fazer 2 pontinhos na máquina. Uma última dica é não começar no ápice ou na bifurcação, porque vai dificultar um pouquinho para você. Comece no meio do caminho que vai dar bom.
Revel costurado. A gente agora vai fazer a vira e para isso a gente precisa de alguns cuidados para tudo ficar bem feitinho. Eu vou tirar aqui no ápice do triângulo as pontinhas, todas elas. E também aqui nessa bifurcação, onde a gente fez os dois pontinhos, eu vou dar um pique para chegar próximo à costura. Cuidado para não chegar na costura e não desmanchar o ponto. A gente faz essa abertura aqui. Outro cuidado que a gente precisa ter é aqui onde foi feita a união das faixinhas, fazer um pequeno corte, coisa de meio centímetro mais ou menos, ao lado da costura, de uma das costuras. Por que isso? Porque a gente vai virar do outro lado e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma barrinha aqui, uma dobrinha. Então, quando a gente virar do outro lado, para ter a possibilidade dessa vira ficar bem certinha. Tudo isso a gente vai fazer no ferro, tá? Vocês fazem as aberturinhas nas bifurcações, os piques nas bifurcações, os cortes aqui e as pequenas aberturinhas aqui ao lado dessa costura. Prontinho, costura feita, o revel está aplicado, a costura fica toda embutida, dá outra qualidade para o nosso trabalho, né? A costura artesanal tem essa possibilidade da gente poder caprichar um pouco mais. Agora a gente vai anexar as alças. Eu fiz, como vocês estão vendo, com o mesmo tecido da base do vestido, mas você pode escolher uma outra cor, pode fazer uma aplicação de um crochê aqui, de um tricô, de um bordado, vai dar outra identidade para o seu vestido se você escolher e tiver essa possibilidade de fazer dessa forma. É muito simples agora, eu vou fazer apenas uns pontinhos que podem ser feitos à mão ou na máquina. Aqui, olha, eu vou pegar as duas pontas assim e vou fazer essa intersecção aqui, intercalar e passar uma costura bem reforçada aqui e na parte de trás também fazer o mesmo processo. Para a barra do vestido eu vou usar esse calcador, que é conhecido também como calcador de barra lenço. Ele vai facilitar a minha costura e vai agilizar a minha costura. Mas você pode fazer a bainha simples, bem estreitinha, passa no ferro e vai para a máquina, que também dá certo. Para quem tem esse acessório e tem dificuldade em utilizar, a dica que eu dou é começar a fazer a costura sem inserir o tecido no calcador. Faz alguns pontinhos, levanta o calcador e aí sim insere a dobrinha dentro do calcador. A barra está pronta. E você pode parar por aqui, mas eu tenho alguns aviamentos que eu guardo há anos aqui comigo e eu vou colocar essa rendinha de algodão para dar um charme a mais no meu vestido. Viu só? Simples de planejar, sem mistério. O desafio maior, se você está começando do zero, são os acabamentos do decote. Mas isso com tempo, permanência na costura e um pouquinho de paciência com você é superado.
Deixa os seus comentários com dúvidas ou sugestões e não feche esse vídeo sem deixar o like, hein? Um beijo, até mais!